Bendito seja Deus. Olha quem chegou aí, minha gente. Já achei. Glória a Deus. Padre Luiz Fernando, boa noite. Já estava ao vivo, aí saí para atender, depois entrei de novo, aí você não chamava, Vanessa, ele vai te chamar. Eu não consegui entrar, mas tá bom, estamos aí. Chegamos, conseguimos, Padre, graças a Deus. Eu acho que a aparelhinha atrás, mas eu já tinha entrado ao vivo, já estava tudo certinho. Aí você não entrava. Aí voltei para ver, eu falei, mas não consegui. Daí falou, ela vai te chamar, ele vai te chamar. Eu falei, eu estou entrando aqui, não consigo. Eu acho que são duas pecinhas, Padre, atrás do aparelho. Será que são umas pecinhas? Mas estamos aqui. Aí o pessoal acho que já até desligou, já foi todo mundo dormir. Não, o pessoal está firme aqui, Padre. Ó, tem bastante gente com a gente. O pessoal está entrando. Eu já estava começando a rezar. Vi passando tudo. Espero que não caia, né? Não, vai cair não. Agora, em nome de Jesus, nós vamos até as 2 da manhã em vigília agora. Nossa Senhora, agora vai longe. Mas tá bom, entramos, né? Muito custo. Eu falei, nossa, mas eu acertei, eu estou vivo, mas você não vinha. Eu entrei numa live, o senhor entrou na outra live e nós ficamos ali, né? Cada um fazendo uma. Mas aí depois, quando eu tentei entrar na live que o senhor estava fazendo também, caiu aí. Mas enfim. Daqui a 100 anos a gente está craque. Exatamente, né? Está vendo, Deus abençoe, viu? É isso aí. Pai, eu já estava falando para o pessoal, a nossa primeira live da Comunidade Caminho do Discípulo, né? Eu sei que o senhor dispensa a apresentação, mas como fundador, né, da Comunidade Caminho do Discípulo, é muito importante a sua presença, a sua participação com a gente nessa noite, para a gente viver esse momento com Deus, e esse momento, como eu estava falando, eu estava um pouquinho antes do senhor chegar, né, eu comecei, porque quem ficou com cara de bolacha aqui na frente, todo mundo ficou esperando o senhor chegar, fui eu, né? Mas eu já estava com cara de bolacha antes de você chegar. Mas eu já estava falando com o pessoal, esse tempo, esse momento tão delicado que a gente está vivendo, essa live não é para mim, não é para o senhor, não é para a comunidade, mas é para as pessoas que vão participar, é para as pessoas que já estão com a gente, é para as pessoas que esse vídeo vai ficar disponível nas próximas 24 horas, é para as pessoas que vão ter contato com esse vídeo, né? Então, nessa noite, nós queremos trazer um pouquinho da palavra de Deus. Eu falava que Deus me incomodava meu coração, foi quando eu mandei a mensagem para o senhor, vamos fazer uma live, e o senhor já tocou na hora, eu falei, então é isso mesmo, né? Então, que a gente possa viver esse momento com Deus. E aí, queria que o senhor também trouxesse, né? Eu sei que o senhor tem uma palavra para trazer nessa noite para nós, então, fique à vontade, Padre. Tá. Na verdade, é um versículo, né? Até, não sei se você já fez a oração antes, mas a gente poderia fazer uma oração pedindo a bênção de Deus, né? Que o Senhor nos dê assim, a sua sabedoria, pedindo o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nós pedimos ao Pai querido, Deus de amor e bondade, que o Senhor nos dê toda a sabedoria, todo o discernimento, toda a luz que nós precisamos, Senhor, para que essa live não seja somente um momento qualquer, que seja um momento de bênção e de consolo para todos nós. Estamos vivendo um momento difícil, mas também um momento de graça, um momento de bênção, nós temos certeza. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos pedir isso juntos. Vamos cantar somente esse refrão. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso
vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. O que eu queria trazer para vocês é um versículo do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Renovai a vossa mente. Nós estamos vivendo assim um tempo bastante difícil. Eu não falo só do que está acontecendo, né? O que está acontecendo é algo, eu acredito que tem começo, tem meio, tem fim. A gente só não sabe se nós estamos no começo ou no meio, né? Mas tem começo, tem meio e tem fim, não é verdade? Então é uma pandemia, o mundo já teve pandemias, no Brasil mesmo, para quem não sabe, no começo do século, nós tivemos uma pandemia chamada gripe espanhola, que ficou no inconsciente coletivo de muita gente, né? Essa gripe espanhola, apesar do nome, não nasceu na Espanha, mas o mundo estava em guerra, na Primeira Guerra Mundial, e aí os soldados, né, foram disseminando essa gripe para tudo que é lugar. Só que as pessoas não podiam, os meios de comunicação não podiam divulgar por causa da guerra. Então foi a Espanha que divulgou, né, porque a Espanha não estava em guerra, e aí acabou sendo conhecido como gripe espanhola. A gripe espanhola chegou no Brasil também, chegou a matar 35 mil pessoas, inclusive o presidente da República eleito, né, Rodrigues Alves. Então, nós já vivemos essa situação. Nós não, né? Na verdade, digamos assim, os nossos, sei lá, bisavós, eu creio, né? Avós, bisavós, tataravós viveram essa situação. E nós estamos vivendo de novo essa situação, e eu creio até com uma abrangência muito maior do que foi vivido até na época, né, da pandemia. Da pandemia da gripe espanhola, né? Da gripe espanhola. Agora, só que agora nós temos os meios de comunicação, que é uma bênção, né? Tanto é que nós estamos usando o meio aqui, eu e o Felipe, né? Meio de comunicação, mas também pode muitas vezes influenciar a nossa maneira de pensar, né? Por quê? Porque eu não sei vocês, né? A princípio eu estava vendo os jornais, porque a gente quer estar informado, porque a gente quer saber o que está acontecendo, né? Só que depois só falava de morte, de que a coisa estava avançando, que estava isso, estava aquilo. Lógico, a gente sabia que não era uma mentira, era uma verdade. No entanto, parece que não existia mais, só estava acontecendo isso, na situação que nós estávamos vivendo. Estava acontecendo isso, mostrava gente que estava sendo curada, gente, inclusive, que infectada não, né, não tinha desenvolvido a doença, e muitas coisas assim. Depois foi passando o tempo, eu fui vendo, pelo menos em outras notícias, pessoas que estavam sendo curadas, remédios que estavam sendo testados, e muito pouco a gente ouvia, pelo menos eu, né? Então era o tempo todo, é morte, é isso, vai acontecer aquilo, vai ser, e cada dia vai ser pior. E lógico que isso, né, ele vai influenciando a mente da gente. A gente começa a ter uma mente assim de doença, de desgraça, de apocalíptica, tudo, né, tá tudo perdido, e vai dando um desânimo, vai dando um pessimismo na gente. Então, é uma coisa que acho que tem afetado muita gente. Muita gente. Eu tenho recebido, assim, de muitas pessoas, eu tenho recebido mensagens. Muita gente falou, padre, reze por fulano, né? Por quê? Porque a pessoa está entrando em depressão, a pessoa está ansiosa demais, né? A gente sabe até de casos assim de agressão agora dentro da família. Por quê? Porque a pessoa vai ouvindo tanta coisa ruim, que aquilo vai afetando a mente dela. E o que afeta a nossa mente afeta as nossas emoções e as nossas ações também. Então eu creio que nós precisamos de uma saúde mental no momento.
E veja que a palavra de Deus fala, renove a sua mente. O que é renovar a mente? Né? Como se nós estivéssemos abrindo a janela do quarto para renovar o ar. Né? De manhã o ar é um ar pesado, nós ficamos a noite inteira ali, né? Tudo fechado. Então é aquele ar pesado. Quando você abre a janela, entra um ar fresco. E aquele ar pesado sai, né? Tiver algum odor no quarto, alguma coisa também, some. Daí vem aquele ar fresco, aquele ar bom. Então, eu creio que quando a palavra de Deus fala que nós temos que renovar a nossa mente, ela está dizendo que nós temos que abrir a nossa mente para outros pensamentos, né? Para outras, digamos assim, possibilidades. Né? A gente tem que cuidar assim da nossa sobrevivência psíquica, mental. Né? O padre Chicão diz assim, que muitas pessoas estão ficando doentes antes da doença chegar. Porque a Eu mente vai falava, criando. eu falava isso antes do senhor chegar. O Padre Chicão costuma citar isso, né? Fica doente antes da doença. Sim, antes da doença. É, exatamente, fica doente antes da doença. E por quê? Por causa dos maus pensamentos. Daí, às vezes, até começa a somatizar. Não é verdade? Isso já aconteceu comigo, de ficar pensando com uma coisa que eu vi, e daqui a pouco aquilo comecei a ter os sintomas. Falei, mas espera aí, né? Aí depois até fui ao médico, não tinha nada. Mas a gente vai ouvindo as coisas, parece que aquilo vai acontecendo com a gente. A gente vai trazendo para dentro. Agora imagina, você fica ouvindo o tempo todo, todo. Doença, morte, pandemia. Ainda tem os profetas, né? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vão saquear o mercado. Então, a gente fica, como diz assim, saturado de maus pensamentos. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve fugir da realidade. Lógico que não. Está acontecendo? Está acontecendo. Eu não sei que proporção que tem. Agora, com certeza a nossa mente já deu uma proporção muito maior do que é. Né? E se a gente não tomar cuidado, a gente não acolher novos pensamentos, a nossa mente vai fazer adoecer o nosso corpo. E vai adoecer também a nossa sociedade, né, com o passar do tempo. Né? No princípio, ninguém acreditou muito, depois a gente percebeu que o negócio é sério, né? Agora a gente corre o risco, né, de colocar, digamos assim, no quadrado, ao quadrado o que está acontecendo, ou mais. Então, é hora da gente trazer para a nossa mente pensamentos bons, pensamentos de possibilidade, pensamentos de saúde, pensamentos de alegria, né? Porque nós não vamos mudar as coisas pensando coisas ruins. Então, nós temos que, e até porque afeta, eu acredito, até para a nossa própria imunidade, não é? Eu, pelo menos, li algumas coisas, não sou médico, não sei explicar assim, com detalhes isso, né? Com propriedade isso. Mas a gente sabe que quando a pessoa começa a pensar em doença, pensar em desgraça, pensar em coisas ruins, a própria imunidade da pessoa tende a baixar. Ela tende a ficar mais vulnerável, digamos assim, às coisas ruins mesmo de verdade, né? A palavra de Deus fala assim, que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Então veja o poder dos nossos pensamentos. Então, às vezes, nós vamos, se a gente começa a pensar só doença, desgraça, e não tem jeito, e está tudo perdido. Né? Hoje eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa por telefone, e assim, demorou um pouquinho para acalmar. Lógico, todos nós ficamos nervosos, ansiosos, com medo, né? Mas a gente tem que tomar as medidas que a gente tem que tomar e nada mais do que isso. Não tem muita coisa a fazer a não ser tomar as medidas. Aí a pessoa fala, não sei o que, foi ali fora e pegou o vírus e morreu. Então a solução é a gente entrar dentro de uma geladeira e ficar congelado. Quando passar, me descongele. Não é verdade? Não tem jeito, nós fazemos o que nós podemos fazer. Mas mais do que isso, nós não podemos. Daqui a pouco alguém vai dizer que alguém pegou o vírus porque respirou. Aí pronto, acabou o mundo, né? Não é assim, vamos tomar cuidado. A gente sabe que é uma pandemia séria. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a vida e muitas perderão a vida. A gente sabe disso, isso tem acontecido no mundo inteiro, né? A gente não sabe o que pode acontecer com a gente também. Mas a gente sabe que a gente não pode entregar a nossa mente aos maus pensamentos.
porque isso gera doença. Exatamente, eu acho que é assim, né, padre? Não é subestimar, né, a potencialidade disso, mas ao mesmo tempo não perder a confiança, né? Não perder a fé. Principalmente nós, né? Eu acho que assim, nós que somos cristãos, nós que somos chamados, né, a levar a vida, a levar a luz, né, a levar a esperança. Se nós perdemos essa esperança, se nós começarmos a ser as pessoas mais desesperadas do que aqueles que ainda não conhecem a Deus, que Deus que essas pessoas vão conhecer nesse momento, né? E me chama a atenção, padre, se deixar-vos transformar, né? Deixar-vos transformar pelo Espírito, né? Não vos conformeis, mas deixar. Nós estamos vivendo um momento de transformação. E parece até estranho dizer, ver lado bom numa situação, num caos desse, mas Romanos 8:28 está aí para isso, né? Para nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E todas as coisas, como o Padre Jonas costumava dizer, todas são todas. Então, esse caos que a gente vive é uma dessas coisas que também cooperam para o bem, né? Na célula essa semana, a gente fez a nossa célula virtual, né, da comunidade, e eu dizia isso, né? Quanta transformação o mundo está vivendo, porque assim, eu acho que se dizer que isso é vontade de Deus seria um absurdo. Deus não quer a morte, Deus não quer a enfermidade, Deus não quer. Mas se Deus permitiu, né? Porque eu acho que isso é consequência da nossa liberdade, muitas vezes inconsequente, né? A liberdade humana, nosso livre-arbítrio, eu acho que acabou trazendo tudo isso. Mas se Deus permitiu que nós experimentássemos, talvez, das consequências desse nosso livre-arbítrio, se Ele não tivesse brecado, ou parado, ou nos segurado por um tempo, né, onde é que nós iríamos parar? Né? Então, olhando para esse lado, quantas coisas a gente tem vivido, quanta humanidade tem surgido, né, na humanidade. Parece que eu estou fazendo aqui né, pesando, mas não, quanta humanidade, quanto sentimento de humanidade nós temos percebido nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós já não percebíamos mais. As pessoas, eu comentei isso na célula, eu falei assim, antes a gente estava livre para ir para qualquer lugar, né? A gente podia ir e vir para onde a gente quisesse, a gente podia abraçar quem a gente quisesse, a gente podia beijar quem a gente quisesse, a gente podia ter esse contato com todo, e nós estávamos confinados na tela do celular, né? Quando nós estávamos livres. Hoje, que nós estamos, né, entre aspas, confinados, presos dentro de um ambiente, em quarentena, nós sentimos saudades, né? Sentimos saudades do convívio, sentimos saudades do abraço, sentimos saudades da conversa. Então, assim, eu acho que Deus usa, até mesmo desse caos, dessa pandemia que a gente está vivendo, para fazer brotar dentro de nós sentimentos que antes nós já não conseguíamos mais perceber em nós e no outro, né? Exatamente. Alguns já falam até mesmo que esses dias estão sendo muito importantes para a renovação do planeta, né? Por exemplo, eu vejo aqui onde eu moro, né, que o ar está um pouquinho mais limpo, menos poluído, porque poucos carros na rua. Ainda tem, mas poucos carros na rua. Então, você imagina, numa cidade grande, né, eu vi também que a poluição mata 50 mil pessoas por ano. Olha para você ver. Poluição. Lógico, a poluição, problemas, né, que a poluição cria. Então, nós já temos visto toda essa pandemia aí, exatamente por causa das nossas escolhas, né? Algumas têm a ver com a própria evolução do planeta, do mundo, né? Antes nós andávamos a cavalo, agora nós andamos de carro, ninguém quer voltar a andar a cavalo. Então, um pouquinho a gente vai ter né? Mas a gente sabe que a ganância humana, engraçado que o Papa estava falando disso há um tempo atrás, né? Parece que todo aquele sínodo da Amazônia, da natureza, de cuidar da natureza, foi nos preparando para isso, porque a natureza está tendo a sua renovação. E fora isso, você disse, nós estamos valorizando pessoas, estamos valorizando coisas que nós não estávamos valorizando, né? Sem contar a correria, a pressa, a busca, né, daquilo que não é essencial, né? Daquilo, olha, muitas coisas que antes tinham uma grande importância para nós, perdeu a importância, né?
Agora, a vida tem mais importância, cuidar da saúde tem mais importância, não é verdade? O relacionamento tem mais importância. E você falou uma coisa, Luiz Felipe, que é muito importante citar. Sempre nesse tempo, tem muita gente que vem com umas mensagens que falam do castigo de Deus, né? Eu já recebi aí uma dúzia, eu acho, de vídeos, de mensagens, né? Porque isso já foi previsto, isso é o castigo de Deus sobre a humanidade, que a humanidade não quer rezar, não quer fazer penitência. Olha, primeiro, então é na marra, né? Tem que rezar e fazer penitência, senão Deus manda uma doença. Eu penso que não é assim. É lógico que nós somos convidados, né, à oração, somos convidados à penitência, porque é o que vai nos melhorar, sem dúvida nenhuma, né? Que vai a abertura para a ação de Deus em nós. Agora, não é um castigo no sentido, então Deus, porque eu até penso assim, que se Deus for de fato nos castigar, não vai sobrar nada, não vai ser um vírus. Não é? Olha Sodoma e Gomorra, o que sobrou? Nada. Né? E Sodoma e Gomorra não foi castigada pelo pecado. O problema de Sodoma e Gomorra é que não havia justos ali. Então, mas não sobrou nada, né? Não sobrou nada daquela cidade. Então, não é por aí a gente ficar pensando no castigo. Agora, isso que você falou é uma verdade. Há consequências. Será que o que está acontecendo não é uma consequência de escolhas humanas? É isso que eu falo da poluição, né? Que mata muita gente. É uma escolha, né? Além da poluição que é inevitável, quantas outras poluições que foram acrescentadas a essa poluição, digamos, podemos dizer assim, necessária, né? Para a gente poder viver a vida do jeito que nós vivemos, né? Quanta coisa jogada no rio, quanta desmatamento, isso era necessário, né? Então, veja, muita coisa que acontece vem como consequência, sim. Agora, não é o castigo de Deus no sentido de que Deus olhou para nós, não, eu vou castigar essa humanidade, eles vão vir para mim na marra. Não vejo que seja assim. Nosso Pai nos dá livre-arbítrio, né? E ele não fica assim, mas ele também não fica fazendo a humanidade movimentar como se fosse um fantoche, né? Não, dá livre-arbítrio, cada um faz suas escolhas e também arca com as consequências, não é verdade? Tem que arcar com as consequências daquilo. Então, é assim, o meu ver, né? A gente não pode ser a doença, mas outras coisas que acontecem, ao meu ver, tem a ver com a escolha da humanidade, mas não podemos pensar que é castigo. Senão, gente, nós tiramos a ideia de Deus que Jesus veio ensinar. Veja quando os apóstolos e Jesus eles passaram numa das cidades da Samaria e as pessoas não queriam receber Jesus, os apóstolos ficaram muito bravos, né? Ficaram muito bravos, porque eles não quiseram receber Jesus, onde se viu. Não quiseram Jesus na cidade deles, né? Talvez tenham até maltratado Jesus e os discípulos, né? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Aí foram pedir, olha o jeito que eles falaram. Eles disseram assim, né? O senhor quer que façamos cair fogo? Que nós façamos, estavam se achando, né? Nós façamos cair fogo do céu. Aí Jesus ficou muito bravo com eles. Ele disse, vocês não sabem de que espírito que vocês são animados. É exatamente isso. Né? Às vezes, quando a gente fica aproveitando uma situação como essa, que depois entra na mente, porque acrescenta todas as notícias ruins, né? Que vai criando ansiedade, que vai criando desespero em muitos, traz depressão, muitos perdem assim, o equilíbrio mesmo, às vezes até pensa em acabar com a vida por causa do desequilíbrio. Aí você acrescenta que tudo isso é castigo de Deus, né? Que Deus está jogando, não é Deus, é Zeus. Zeus que na mitologia grega tinha raios na mão. Então, quando as pessoas não faziam, ele era extremamente assim orgulhoso e era, né, era uma pessoa assim que queria as coisas do jeito dele. Aí, quando as coisas não davam certo, o que ele fazia? Ele jogava os raios. Então, as tempestades, as catástrofes daquele tempo eram atribuídas à ira de Zeus, mas nós não adoramos Zeus, né?
Não adoramos Deus, nós adoramos o Deus que Jesus Cristo veio revelar para nós, que é um Deus de amor, mas que ao mesmo tempo também permite que nós arquemos com as consequências dos nossos atos, até porque Ele é amor, para que a gente possa também aprender. Eu acho que muita coisa nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender, acho que todos nós estamos conversando de muita coisa, coisas que nós desperdiçávamos, né? Essa falta, às vezes, de um contato maior com as pessoas, de não ter tempo com as pessoas. Você sabe que eu ouvi de uma senhora, né, de uma senhora idosa, quando ela falou assim que o confinamento para ela não era novidade, ela já vive confinada há muito tempo, porque os filhos e os netos não a visitam. Então, ela não, para ela é normal, ela ia continuar como ela sempre, como há muito tempo ela está. Olha que coisa triste, não é verdade? Esses filhos deveriam, talvez, aprender, esses netos deveriam aprender né, a valorizar a mãe, a valorizar a avó. Parece que a gente só valoriza quando a gente perde. É coisa estranha, né? O Papa Francisco falou assim, que nós temos o estranho hábito de valorizar os mortos. Aqueles que já não estão mais conosco, que nós sentimos, né? Mas enquanto estão conosco, é algo a aprender nos relacionamentos, o bom uso dos meios, né, que a gente tem, os meios de comunicação celular, né, que nós temos que dar importância às pessoas, não só ao celular, né, e outras coisas também, né, que a gente pode aqui infinitamente elencar, e inclusive Deus, mas não por medo do castigo, né? Mas para saber, diante da nossa fragilidade, eu vejo assim, que nós estamos diante da fragilidade da vida, não é verdade? Olha, não precisa vir um maremoto, um negocinho lá que é uma gordurinha, né? Nem vida tem, nem vivo é o negócio, nem uma... Oi? Que a gente Nem é nem uma... vê, não dá nem pra ver. Nem vê, nem vivo não é nenhum. Ele pode acabar com a minha existência, com a sua, com a nossa existência, né? Assim, rapidamente. O que é a nossa vida? Se, né? Para quê? Então, se a gente não tiver Deus, a vida perde sentido. Quer dizer, a humanidade inteira travou por causa desses negocinhos invisíveis, né? Dessas gordurinhas aí que tem o poder de destruição. Então, quem nós somos? Olha a fragilidade da nossa vida, né? Que hoje nós estamos aqui podemos ser derrubados a qualquer momento por um vírus, por uma bactéria, por uma enfermidade, por qualquer outra coisa. O Papa Francisco, ele na bênção Urbi et Orbi, ele falava sobre isso, né? Ele falava a tempestade, ela revela a nossa vulnerabilidade, né? A nossa pequenez, a nossa miséria, e é exatamente isso, algo que a gente não consegue ver, algo que surgiu do nada, e se Deus quiser vai desaparecer do nada, mas, né, que acabou nos segurando dessa forma. E, padre, o senhor estava falando sobre o valorizar, né? E eu vejo também uma questão muito importante que está acontecendo, pelo menos comigo e com outras pessoas com quem eu já tive contato para falar sobre isso, é a valorização daquilo que é sagrado, daquilo que nós tínhamos todos os dias, vivíamos todos os dias e já não valorizávamos mais, né? Que é o lugar do encontro, que é a celebração, que é a Eucaristia. Como nós vamos sair diferentes, né, desse período que nós estamos vivendo, porque como tem sido difícil, pelo menos para mim, eu tenho comentado aqui com a minha família também, como tem sido difícil para nós ficarmos sem Eucaristia, por exemplo. E antes a gente tinha a Eucaristia praticamente todos os dias e muitas vezes por negligência a gente não participava, né? Então é como aquilo que o senhor falou, a gente só valoriza aquilo que a gente pede. Então a gente aprende muito nesse tempo, a gente vai aprender muito nesse tempo a valorizar aquilo que precisa ser valorizado, a voltar a valorizar aquilo que precisa ser valorizado, como a Eucaristia, o encontro, o lugar do encontro, né? E não é somente nós, católicos, né, que estamos vivendo isso. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né? Eu fui cortar cabelo hoje, padre, porque eu ia falar com o senhor, eu fui cortar o cabelo. Estou percebendo toda hora que você faz assim no seu cabelo. Falei assim, nossa, acho que. Nossa. O senhor percebeu, né, que eu cortei? Cortou, deu para perceber. Eu sabia. Então, e conversando com esse senhor que corta, ele é evangélico, né?
E ele falou a mesma coisa, ele falou assim, a igreja não para, a igreja nós continuamos, né, unidos, apesar de não podermos estar reunidos, nós continuamos unidos. Mas como faz falta, né, o local, a convivência, o congregar, o abraço, né, e ele é um senhor evangélico daqui de Santa Branca, né, então isso é geral, né, a gente tem percebido isso também. Como a gente vai voltar, sair dessa, e vamos sair dessa, né, se Deus quiser, porque Deus está do nosso lado, quando a gente sair dessa, essa valorização também daquilo que nós estamos vendo. A gente vai entrar numa semana, padre, na Semana Santa, a Semana Maior, né? E nessa situação, né? Nessa situação. Então, assim, isso vai nos ensinar mais ainda, vai ser mais dolorido ainda para nós, mas a gente vai sair muito mais forte, vamos aprender muito mais, né? Você estava falando da Eucaristia, né? Nós, padres, temos a graça de poder celebrar a Eucaristia. A gente não está sem a Eucaristia, né? Mas, ao mesmo tempo, mas para nós, a grande dor é estar sem o corpo de Cristo, não o corpo eucarístico de Cristo, mas o corpo da igreja, né? Assim que eu falo, não da igreja, porque a igreja não para, e graças a Deus, e graças aos meios de comunicação, a gente está presente, né, na vida das pessoas, as pessoas estão presentes na vida da gente, a gente celebra, tá aí o Paticão, né? Tá parecendo dupla caipira, ele toca, ele canta e eu celebro. Quase todo dia tem sido assim, né? Tem Porque sido muito bom, viu, pai? a dupla caipira, né? Mas assim, a gente tava, eu já conversei, né, Paticão, eu faço parte também de um grupo aqui da Diocese, chama Colégio de Consultores, né? Que no momento de crise, esse colégio de consultores, juntamente com o bispo, é que dá as orientações para a diocese, né? Na verdade, o bispo tem a última palavra, mas é juntamente com o colégio, né? Dos consultores. Eu faço parte, então, a gente fez algumas reuniões e assim, né, para nós a grande dificuldade é ficar sem o povo, né? Não ter um povo, às vezes eu entro ali na catedral, assim, toda vazia, né? Na capela tem uma outra pessoa nos ajudando, mas vazia. E nos domingos, tanta gente, durante a semana, tanta gente, né? Mas eu vejo também, sabe, Felipe, que nós vamos viver uma Semana Santa muito bem vivenciada, ao meu ver. Porque, primeiro, já estamos experimentando a solidão de Jesus no Getsemane, né? Aquela solidão de Jesus, os discípulos não estavam, todo mundo foi embora, né? Não é o caso, é lógico, né? Mas nós não estamos juntos, assim, fisicamente juntos. Então, essa saudade, é a valorização que nós damos agora ao estar juntos, poder estar juntos, né? Isso nos leva um pouquinho à experiência de Jesus no Getsemane, né? Quando ele ali na sua angústia não tinha ninguém para compartilhar, né? E nós agora assim também vivendo essa angústia do momento, não temos os irmãos para, né, fisicamente para poder compartilhar, nem tudo a gente vai falar, nem tudo as pessoas vão falar por meio né, de um celular, alguma coisa. Mas é uma experiência nossa, experiência da cruz, né? Eu tenho assim para mim que a cruz não é o sofrimento, é o amor, né? Então o amor é assim, mas que o amor muitas vezes traz o sofrimento, sem dúvida nenhuma. Então no sofrimento humano nós experimentamos o amor, né? Porque aqui, ó, que nós estamos fazendo, né? A gente não precisava estar fazendo isso, precisava estar aqui apanhando para poder, né, nos ajustar a isso, mas estamos aqui porque é uma questão de amor, as pessoas estão nos vendo também, estão nos ouvindo, é amor, né? Então, um vai apoiando o outro, nós estamos aqui conversando para apoiar as pessoas também que estão nos vendo, estão se manifestando aí, também estão nos apoiando. Então, nós estamos vivenciando essa cruz de amor, de uma entrega, né? De não ficar, não fugir, né? Mas de estar aí, dentro das possibilidades, está aí. Mas eu vejo também que nós também vamos experimentar, eu creio, nessa Semana Santa, que, ao meu ver, será uma Semana Santa de muita graça, sabe? Por causa da nossa sensibilidade no momento. Você sabe que o jejum é uma disciplina cristã, né? Que muita gente confunde o jejum com uma forma
meio de obrigar Deus a nos dar alguma coisa. Então, eu vou fazer um jejum, né? Hoje tem o jejum de Daniel, tem o jejum não sei do quê, né? Então, eu vou fazer um jejum, Uhum. ficar dias sem comer, ou com pouca comida, no final eu vou alcançar uma graça, mas o jejum nunca teve esse objetivo. Deus não dá a graça por barganha, deixaria de ser graça. Graça é graça, é algo oferecido, que Deus dá, né? Vem da bondade, do amor dele. Mas por que o jejum, então? O jejum é para criar sensibilidade. À medida que a gente faz o jejum, a gente cria sensibilidade, né? Nós não estamos vivendo o jejum, talvez até estejamos comendo mais do que antes até, né? Fica em casa, vem a ansiedade, mas nós estamos num jejum diferente. Nós estamos num jejum de outra espécie, né? Do distanciamento, jejum de não poder fazer muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, até do ir e vir, né? Apesar de não ter né, um soldado na porta da casa da gente, mas a gente mesmo se confinou. Todo mundo, eu não posso, como diz, né, deixar a coisa correr perigo, né? Trela para o azar, não posso. Então eu tenho que me cuidar. Então nós mesmos colocamos esse confinamento. E isso tudo é uma espécie de um jejum. É de um jejum que vai criando a sensibilidade. A gente fica em casa, né? Você tem que arrumar alguma coisa para você fazer, né? Você não tem reuniões, você não tem outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Isso ajuda a gente a criar um ritmo para a vida da gente melhor. Aí, então, eu vou ler, eu vou rezar mais, vou fazer uma reflexão da minha vida, né? Muitas vezes eu vim aqui na minha varanda, sentei e comecei a fazer reflexão da minha vida e cheguei a boas conclusões, né? De muita coisa que eu preciso crescer, de muita coisa que eu preciso deixar, de algumas coisas que eu vi que não são essenciais na minha vida, que eu estava tomando por essencial, né? A oração ajuda muito, a luz de Deus é um jejum, é uma espécie de um jejum que nós estamos vivenciando. A quaresma não pede o jejum, a abstinência, né? Então nós estamos, olha, estamos vivendo plenamente o que acho que ninguém pensava, viver uma abstinência dessa, né? Esse jejum desse tipo, nós estamos vivendo. Mas O isso vai nos dar deserto, sensibilidade. Oi? o deserto, né? Os 40 dias do deserto mesmo, né? E o deserto. Jesus se autoconfinou no deserto, né? Então, nós Uhum. não estamos vivenciando isso. E o que isso vai nos dar? Eu creio que uma sensibilidade maior a esse mistério da Páscoa, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, né? Vivenciado, não só como uma cerimônia que eu assisto, né? Que eu estou ali e que muitas vezes até me comove e é tradicional, é uma coisa. Semana Santa, né? Geralmente, muita gente que não vem à igreja durante o ano inteiro vem na Semana Santa. É uma semana que já, por si só, tem um poder, assim, de mudar um pouquinho a rotina das pessoas. Agora, do jeito que nós estamos vivendo, para muita gente falar, nós não vamos ter Semana Santa, não vamos. Não, vamos ter. Vamos ter diferente Semana Santa. Mesmo aqui na Catedral, a gente está com uma programação como se fosse Semana Santa. Vai ter Domingo de Ramos, vamos abençoar os ramos, vamos ter povo. Depois vamos ter encontro, vamos ter procissão. Mas vamos ter o sermão do encontro, vamos ter a missa lavar pés, não vamos ter lavar pés, não tem nenhum pé para lavar. Se que eu lavo o pé do Paticão, o Paticão lava o meu. Tem pé para lavar, então precisamos lavar, mas também não é essencial, é uma cerimônia. Mas nós vamos fazer aquela missa, né, da ceia, depois vamos subir com Cristo ao Calvário na sexta-feira, né? Vamos celebrar a sua ressurreição no sábado santo, com muita simplicidade, né? As cerimônias serão chutas. Veja, até o interessante, sabe? Que até o essencial das nossas cerimônias nós vamos viver. Porque, lógico, as cerimônias são bonitas, são ricas, né? Mas é tanta coisa, é tanta gente para lá, para cá, tanta coisa que tem que arrumar. Tem gente que na época da Semana Santa fica assim, né? Fica muito ansioso, fica nervoso, né? Porque tem muita coisa. Bem, não vamos ter nada disso. É de uma simplicidade, as cerimônias, porque as cerimônias religiosas, elas têm aquelas solenes, né? Aquelas mais assim,
Ainda mais aqui, que é uma catedral, tem o bispo, todas essas coisas. O bispo vai celebrar um dia ou outro. Mas não vai ter tanta coisa. Nós vamos poder focar, de fato, no que nós estamos celebrando. Não na celebração, mas no conteúdo da celebração, que é o mistério da Páscoa do Senhor. É a É vivência isso. da Semana Uhum. Santa, da Páscoa, né? Vamos dizer assim, da Páscoa. E nós vamos ter que celebrar a ressurreição. A ressurreição, nós estamos ressuscitados, a ressurreição existe, dependendo do que acontece no mundo, né? A ressurreição existe, nós cremos na vida eterna. Sabe, Felipe, uma coisa também, lógico, quem de nós, assim, vai dar cara para a morte? Nenhum, né? Nós temos um instinto de sobrevivência que não nos Claro. permite a fazer isso. Quando uma pessoa ela não quer mais viver, é porque ela está bem, emocionalmente bem desequilibrada. Agora, parece que nós, cristãos, não lidamos bem com a questão da morte, não é? Você vê, às vezes, um budista que ele é tranquilo em relação à morte. Ele é tranquilo em relação à morte, outras religiões também em relação à morte. Tem gente até que busca a morte para poder ir para o céu, né? Caso aí de alguns islâmicos fundamentalistas. Como que nós lidamos com a morte? Existem, existem lugares até que se festeja a morte e chora no nascimento, né? Se eu não me engano, alguns povos que têm esse costume, né? Se chora no nascimento e festeja o momento da morte, né? Mas é verdade. Como diz, ela está rondando por aí. Então é uma maneira. Nós também temos que pensar, né? Se não é hoje, é amanhã ou depois de amanhã, nós temos que pensar um pouquinho nesta morte, mas ao mesmo tempo não morte como fim, mas morte como renascimento, né? No sentido verdadeiro do renascimento, que é a ressurreição. Então, tudo isso deve nos pensar. Então, pensar na vida é pensar na morte. Pensar na morte é pensar na vida. Ah, nós estamos pensando, né? Porque nós não sabemos. Sabemos do quê? Não é verdade? Nós não sabemos. Ué. Podemos, a gente não quer, mas podemos ser vítimas. E se nós formos, ué, o que nos espera? A vida eterna, a ressurreição. Nós temos medo de tocar nesse assunto, mas não é exatamente isso que nós celebramos nesses dias. A morte de Cristo, mas a ressurreição de Cristo. E um dia nós vamos ter que celebrar a nossa morte. Nós já estamos mortos e ressuscitados, né? Espiritualmente dizendo, nós estávamos mortos pelo pecado e ressuscitamos, né? O mundo já acabou para nós e já recomeçou, né? Mas ao mesmo Sim. tempo também existe a morte física que nos espera, se Jesus não voltar antes, a morte física nos espera. E nós devemos encarar essa realidade, eu estou falando na perspectiva da Semana Santa da Páscoa, nós devemos encarar essa realidade da morte como, como Jesus encarou, né? Que ele encarou como uma passagem para a vida, né? Para a Sim. vida. Sem contar, né, as muitas mortes que vão se dando em nós nesses dias, de muitas coisas que estão morrendo dentro de nós, né, no bom sentido, assim, e isso vai trazer para a gente também uma ressurreição. Eu penso, assim, que nós, até hoje, não celebramos uma Semana Santa tão vivencial como vamos celebrar. Sim. Tão rica, tão profunda como nós vamos celebrar. Uma Semana Santa, assim, fantástica, né? Você sabe que as pandemias sempre ficaram no inconsciente das pessoas. Até hoje se fala da peste negra. A peste negra aconteceu em 1600 e pouco. A gripe espanhola, no começo do século, se fala ainda de peste negra, fala ainda da gripe espanhola. Então, nós vamos falar dessa pandemia por muitos anos, né? Os que vierem depois de nós falarão desse dia, essa data ficará marcado no inconsciente coletivo. No entanto, né, nós que estamos vivenciando isso no momento, com fé, né? Com fé. O sol nasce sobre justos e injustos, diz a palavra de Deus. Também é verdade que a tempestade, sabe, cai sobre justos e injustos. Agora não tem idade, não tem, né? Antes estava assim, era só gente mais idosa. A gente está vendo falar de jovens também, mas raças, né? Países, condição social,
nada, nada, né? Atinge a todos. O primeiro-ministro da Inglaterra estava com coronavírus, né? Então pode atingir a todos nós. Agora, uma coisa é certa: nós que temos fé, nós não vivenciamos as coisas do mesmo jeito que todos. Não podemos. Nós temos uma visão mais ampla das coisas que acontecem a partir exatamente da morte e da ressurreição de Cristo. Então nós vemos que existe morte, mas nós vemos que existe a ressurreição também, né? Exatamente. É essa a esperança, né, que nós temos. Esse é a diferença, né, que nós precisamos viver. Padre, eu não sei nem quanto tempo a gente já teve de live aqui, mas acho que a gente tem 1 hora para conseguir deixar o vídeo disponível para as pessoas verem aí, né, até o outro dia. Então, eu queria pedir para o senhor para conduzir a gente num momento de oração, né, em cima de tudo aquilo que a gente conversou. Eu não sei se o senhor tem também alguma coisa que o senhor queira falar de aviso, alguma coisa assim, mas para a gente também já fazer nosso momento de oração, nos colocando na presença de Deus, diante de tudo isso que a gente partilhou aqui nessa noite. Okay. Acho que nós conversamos bastante, né? A gente falou bastante pelo menos dentro dessa ideia do que nós estamos vivendo, mas com fé e com desejo de uma renovação da mente, né? A própria palavra conversão em grego é metanoia, muda a mentalidade. Então é uma oportunidade que nós vamos ter de mudar a nossa mentalidade em relação a tudo e ver as coisas com os olhos de Cristo. Sabe, eu convido você que está nos vendo, né, aqui participando conosco, lê o Evangelho todos os dias, sabe? Começa a criar um olhar crítico a partir do Evangelho para todas as realidades, para todas as possibilidades que existem para nós, né? Neste momento de mudança, o fim, não sei, mas que existe uma possibilidades para nós. A gente tem que ver a partir do Evangelho, a partir da maneira como Jesus vê tudo isso, né? Como o que ele diria? Nós temos Jesus na barca, dormindo no meio de uma tempestade, e depois nós temos Jesus andando sobre as águas. Isso eu creio que é muito sugestivo para o momento que nós estamos vivendo. Dele estar no controle. Mesmo que às vezes as coisas não mudem da noite para o dia, né? Mas Deus está no controle, está andando sobre as águas e nos convidando a andar sobre as águas pela fé também, a ter um pensamento de possibilidade, a ter um pensamento de vitória, né? Não de triunfalismo, mas de vitória sobre a situação. Cristo venceu a morte, nós temos que vencer a morte, principalmente a morte que está presente nos nossos pensamentos. Vamos fazer então a oração, né? Vamos fazer essa oração. Pai de amor e bondade. Bom, podemos estar aqui conversando e iluminando a situação que nós estamos vivendo, Senhor, pandemia que nós estamos vivendo, iluminando tudo com a luz da fé. A fé que nos convida a uma renovação interior, a começar pelos nossos pensamentos e depois também irão para os nossos sentimentos e determinarão as nossas ações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu sei, nós sabemos, e o Senhor não é responsável pelas enfermidades. Elas vêm já do pecado. Elas foram criadas por nós. Mas nós sabemos também, Senhor, que o Senhor não nos abandona. Mesmo quando nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos pessoais ou de humanidade, o Senhor nunca nos abandonou. Nunca. O seu juízo, Senhor, não é juízo de condenação, mas é um juízo de salvação. Eu tenho certeza que o juízo do momento é também um juízo de salvação para todos nós. Por isso pedimos a graça, Senhor, de uma renovação a começar da nossa mente. Que pensamentos de fé, de possibilidade, de saúde, de alegria, de força, de coragem,
de otimismo, de santidade, de possibilidade. E tudo isso vem habitar o nosso coração, vem habitar a nossa mente, Senhor. Nos fazendo ver o impossível, enxergar o invisível. O invisível não é somente, Senhor, um vírus, mas o invisível é o Senhor presente, sobre tudo e sobre todos. É o Senhor que vem ao encontro do povo em aflição, do Senhor que vem ao encontro daqueles que estão perturbados, também dos desesperados. O Senhor vem até nós e nós podemos experimentar o teu amor, Senhor, tua graça, né? Neste momento, teu consolo, teu conforto, tua ajuda. Sim, Senhor, nós colhemos tudo isso. Pedimos e acolhemos. Vem nosso auxílio, vem nosso socorro. Como diz a palavra, socorrei-nos sem demora. Que nós tivemos que aprender, nos ensina, Senhor. Ensina a mim, ensina o Luiz Felipe, ensina os que estão nos ouvindo, mas ensina a humanidade inteira o que temos que aprender, que lição podemos tirar, Senhor, do momento que nós estamos vivendo, daquilo que está acontecendo, daquilo que virá a acontecer, as consequências que inevitavelmente ficarão depois que tudo passar, que nós temos que aprender. Onde, como devemos crescer? Ajuda-nos a compreender, Senhor. Ajuda-nos a aprender. Que o Espírito Santo nos ensine. Que o Espírito Santo nos oriente. Que o Espírito Santo nos mostre de fato o que é essencial. O que é essencial. Que de fato é importante, nós já estamos aprendendo que o Senhor é mais importante de tudo, dada a fragilidade na nossa vida, que as pessoas são importantes, que a família é importante, a valorizar aquilo que nos sustenta, a ter uma atitude de gratidão, porque muitas vezes, Senhor, nós temos tido uma atitude de murmuração diante de tudo, que às vezes é bênção para nós. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que temos que fazer diariamente, no nosso trabalho, reclamamos. E agora, Senhor, diante dessa situação, muitos não estão trabalhando, muitos estão ganhando, muitos poderão até mesmo vir a perder o trabalho, o seu emprego. Nós estamos aí valorizando também o emprego, estamos valorizando a família, estamos valorizando nossos encontros, estamos valorizando os sacramentos, estamos valorizando tanta coisa que antes não valorizávamos, Senhor. Nós pedimos, Deus, nós de fato possamos crescer, possamos aprender com tudo. Que o Senhor de fato realize uma grande obra na nossa vida, Senhor. Verdade, Senhor. Assim como o salmista nos diz, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez você tenha ouvido durante esses dias somente notícias que te trazem um desespero e não esperança. Talvez você já esteja vivendo os efeitos disso na tua vida, no teu emprego, você já não sabe como vai pagar as tuas contas. Mas eu quero pedir para que você traga à tua memória nesse momento aquilo que te dá esperança. Não podemos viver como pessoas desesperadas, não, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem faz chover, como o Padre já nos lembrou no dia de hoje, sobre bons e sobre maus. E é o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que tem a nossa vida, o controle total da minha e da tua vida. Nós estamos exatamente onde nós devemos estar nesse momento. Então permita que venha à tua mente, à tua memória, que existe um Deus que não te abandona, que existe um Deus que te ama muito, e que te criou para ser feliz, que criou para ter vida plena. Existe um Deus que não vai te abandonar, mesmo na situação
de dor, de tristeza. Talvez você que nos escuta nessa noite já tenha perdido pessoas queridas por conta dessa pandemia. Talvez você já tenha perdido o teu emprego, enfim, talvez você já tenha sofrido perdas assim. Mas eu quero convidar você, espera no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Não valemos nós mais do que os pássaros, não valemos nós mais do que os lírios. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que não nos abandona, é o Senhor que está do nosso lado. Então permita que Deus entre no teu coração e também na tua mente, fazendo essa transformação. Não mais pensamentos de derrota, de tristeza, de dor, de desespero, mas pensamentos de vitória, de alegria. Pensamentos que trazem ao teu coração a certeza de que tudo isso vai passar e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Para que nós possamos, através do louvor, vencer tudo isso que nós estamos vivendo. É difícil achar motivos para louvar em toda essa situação, mas é através do louvor. O louvor a um Deus que está no controle das coisas, um Deus que está sobre todas as coisas. É através desse louvor que nós vamos afastar de nós tudo isso que nós estamos vivendo. Confia no Senhor, porque Ele não te abandona. Não estou só, não estou sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada temerei. Se você sabe, canta daí, canta junto. Não estou